A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Vamos juntos ler as palavras de Deus. Deuteronômio, capítulo 8. Eu vou ler primeiro o verso 17 e 18. Presta atenção, porque a palavra de Deus coloca eu e você, a nossa humanidade em nosso lugar, para que não venhamos tomar a glória de Deus. A glória de Deus, porque a exaltação é para o nome de Deus e o seu poder e a sua presença. Porque sem esta presença, sem a voz de Deus nos dirigindo, jamais poderíamos estar aonde nós estamos. Não dê a glória que é de Deus. Deus salvou a tua vida. Deus tem desenvolvido esse filho e essa filha. Deus tem dado conhecimento à tua mente. Deus tem te feito conquistar. Deus tem te feito avançar. Deus tem te dado algo, conhecimento, joias preciosas, tesouros preciosos da sua mente, que antes nós éramos pobres de mente. E vou falar numa linguagem para que todos tenham acesso. Porque quando nós não conhecíamos as palavras de Deus, éramos pobres, miseráveis, porque não conhecíamos a verdade. Tínhamos a aprendizagem errada. Mas hoje os nossos olhos o veem. Hoje nós, pela graça, pela misericórdia, por causa de Jesus Cristo, que tem nos feito conhecer o Pai, o Deus Pai. Então veja só, veja o que a palavra de Deus vai dizer a mim e a você. Ouça com atenção. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e 18. Não digam o quê? Não digam, pois, em seu coração e internamente. Olha a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, realmente, quando nós falamos a verdade, ela produz um efeito nas pessoas. Quando é a verdade, quando é a boca de Deus falando. Leia o versículo, irmãos. É porque quando eu me sento e eu pego a palavra de Deus, é Deus falando. Reverência. É a voz que deveria, se ainda não é a voz que você deseja ouvir, passar tempo ouvindo. Nós sentamos para conversar com um amigo, nós assistimos uma palestra, nós passamos tantos anos em uma faculdade, mas quanto de tempo de sentar nós temos dado ouvidos a ouvir a voz de Deus, o alimento da nossa alma, o alimento da nossa mente, a saúde dos nossos ossos, a saúde dos nossos órgãos, a saúde do nosso coração. Podemos estar agora meditando na dor, nas experiências passadas, nas palavras mentirosas que nos disséramos que éramos, meditando na forma que um dia o diabo nos deu, que um dia acreditamos em um circuito mental mentiroso, em uma aprendizagem mental mentirosa, vivíamos em correntes, mas hoje somos livres para pensarmos, mas não para pensarmos como a cultura traz uma modelagem para o nosso espírito, não. Nós temos nascido de novo da palavra de Deus e do seu espírito. Não de uma carne que é voluntária, não, mas de uma carne que hoje se subordina ao Espírito, ao guiado Espírito Santo de Deus, que nos alimenta com as palavras de Deus, ao Espírito Santo de Deus que fala ao nosso espírito e nos convence do pecado e traz para nós o que? Mudança de mentalidade, e o externo é mudado, porque temos abandonado os maus caminhos, temos abandonado a aprendizagem errada da família que nascemos, da cultura, de tudo aquilo que é contrário
à palavra de Deus. O nosso espírito hoje não alimenta mais o espírito das trevas. Nós somos alimentados pelo espírito da verdade, não pelo espírito da mentira. As nossas obras hoje, frutos, porque o Espírito Santo de Deus, o fruto dele, o Espírito da verdade é paz, é misericórdia, é bondade, é fidelidade, é honestidade, é verdade. Então nós estamos no reino de Jesus Cristo, o reino da luz. Nós não alimentamos mais o reino das trevas. Nós não mentimos. Nós não somos desonestos. Nós não traímos. Nós não roubamos. Nós não defamamos. Aleluia, glória a Deus. Nós não alimentamos mais o reino das trevas, porque estamos no reino da luz. O nosso desejo é o desejo de Deus. A nossa vontade é a vontade de Deus, que fala ao nosso espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos revela a vontade do Pai, que nos revela o desejo do Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus diz assim: não digam, pois em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não digam, pois em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se, se lembrem, traga a sua memória, traga a sua consciência. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. O Espírito Santo de Deus é que dá à nossa mente, Isaías 11, entendimento, sabedoria, conselho, é que nos dá força, é que nos consola, é que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele não vai te guiar na mentira. Quem quer nos guiar na mentira mentalmente? Quem quer trazer sofisma? Porque o diabo, ele tem que trazer uma verdade para confundir eu e você. Então, por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito da verdade, em toda a verdade. Oh, aleluia, glória a Deus. A segunda palavra que o Pai quer trazer para mim e para você, aleluia, glória a Deus, está em Deuteronômio também, capítulo 9. Calma que a gente vai ler outros versículos, mas porque esses dois o Senhor quer que eu e você tenha ênfase. Não é a minha capacidade, não é a minha habilidade humana, mas foi Deus que deu. Deus que deu. É Deus que fala. É Deus que abre o nosso entendimento. É Deus que nos dá essa habilidade e as capacidades que nós temos hoje. Ele deu. O de Deus é o dar, como diz a minha irmã. Deus dá. E dá o melhor, irmãos. Vamos aprender com Ele. Vamos aprender com Ele. Dê. E o seu interno será mudado.
Vamos aproveitar agora essas festas e faça o que você nunca fez. Fique sem a roupa. Use uma roupa repetida. E pegue o dinheiro que você ia comprar a roupa e dê para alguém. Para que alguém tenha uma roupa nova. Porque Jesus se sacrificou no meu lugar e no seu. Jesus, como hoje as pessoas ensinam, não se anule. Ah, não vou ficar sem roupa nova. Primeiro eu. Isso é doutrina do diabo. Aonde a gente não está atenta à necessidade do outro, onde a gente não tem compaixão, misericórdia. Não há problema em você ter roupa. Tem o dinheiro para comprar para você e dar para alguém, ok. Mas quão bom é que se você não puder, você nesse momento se colocar e dar para alguém que está mais necessitado do que você, porque eu e você éramos necessitados, miseráveis, de mente, condenados à morte, famintos. E o dono e o herdeiro do trono de todas as coisas são deles. Se colocou no meu lugar e no seu. Uma igreja que dá. Uma igreja que olha. Preste atenção na palavra do Senhor. Ouça e escute. Uma coisa é necessária, nos lembra o Espírito Santo. E Maria escolheu a melhor de todas elas. Quer ser ensinada. Quer sentar e parar para ouvir Jesus ensinar. Jesus falar. Porque se nós entendermos que nós precisamos desse tesouro, dessa sabedoria, que não é humana, vem de Deus, vem do seu Espírito, vem da palavra. É a aprendizagem que a nossa mente precisa de Jesus Cristo. O que eu posso fazer, Jesus, para ser salvo, falando com as minhas palavras? Eu já cumpro toda a lei. Então Jesus diz: vende tudo o que você tem. Vende tudo o que você tem. Deixa eu abrir essa palavra que nos traz agora o Espírito Santo. Lucas 18, verso 22. Aleluia! Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Depois venha e me siga. Jesus nos ensina o verdadeiro amor. Jesus precisou passar pelo sofrimento, ficar na cruz, perseverar na espera da intervenção de Deus, do agir de Deus e de Deus destruir o poder das trevas. Então o mundo não vai entender. Se você for um especialista dizer, não, porque eu vou ficar crucificado, vão bater em mim, vão botar uma coroa de espinho em mim, você vai falar com alguém incrédulo sobre o que é espiritual, sobre a palavra de Deus. Antes que a ciência existisse, Jesus existia. Todas as coisas existem por causa dele, para ele. Ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo é a pessoa mais preciosa que está com você e que pode, se você se pôr nesse lugar e tiver fé, você crê que Deus pode te curar, que Deus pode te libertar, que Deus pode te salvar, de que Deus pode te ensinar. Aonde Jesus, ele vai falar com você, que é a sua igreja. Jesus, ele promove o autoconhecimento. Ele diz para Pedro: tu vai me negar. Mas Pedro, no seu interno, ele acreditava que morreria por Jesus. Isso é verdade? É.
No tempo certo isso aconteceu, não voluntariamente com a sua carne, mas com o Espírito Santo de Deus, com a capacitação que o céu nos dá. Então naquele momento ele acreditava, ele tinha aquele desejo, mas ele cedeu ao medo, porque somos incitados em nossa carne. O diabo, ele vai querer incitar a tua carne. O medo, a tristeza, incitar as tuas emoções, os teus sentimentos e o afeto. Porque a carne, quando está doendo, a gente quer sair. Isso é normal, isso é humano. Quando os espinhos estão em você, você quer o alívio dos espinhos. Quando você olha para alguém que você ama, você quer a libertação, você quer a salvação. Mas enquanto isso não acontece, e a sua filha está cheia de demônios, você está convivendo com os demônios, você está convivendo com a enfermidade. Mas a Bíblia diz que Jesus curou todos os enfermos, que Jesus expulsou espíritos maus, que Jesus expulsou demônios. Então Jesus disse, preste atenção, irmãos, a aflição é neste mundo. Nesse mundo tereis aflições. Neste mundo, não no reino de Jesus. É neste mundo. Mas a Bíblia também diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o nosso castigo. Mas a pergunta é, você tem ido até Jesus? Você tem batido na porta? Você tem pedido? Ou tem se conformado com a enfermidade? Ou tem se conformado e suportado os demônios? Você vê que o ambiente não é saudável para a educação, para os seus filhos. Você não teve esse ambiente. E hoje dá o mesmo ambiente à sua geração. Aonde Cristo expulsa demônios. Aonde Cristo é o reino da luz e tira as trevas desse ambiente. Para Deus nada é impossível. Mas quando nós olhamos para o ser humano, está sendo injusto, não dá atenção à família, não te dá carinho, não te dá amor, bebidas, amizades, totalmente numa vida carnal como Nabal. Então você olha, aí você olha e vê um coração soberbo, você vê altivez, como via-se em Nabucodonosor. Então essa pessoa está pensando no crescimento próprio, em construir uma imagem própria para que as pessoas possam adorar. E você olha e diz, é impossível. De verdade, humanamente é impossível. Mas não é para Deus. Não é para o reino de Jesus. Mas você tem fé para buscar, para continuar na porta, para esperar. Irmãos, é 38 anos parado. Não tinha ninguém que o pusesse no tanque, para que ele tivesse uma oportunidade de cura. Mas ele está 38 anos no lugar. Ele está 38 anos acreditando, eu vou continuar aqui, eu prefiro morrer, mas eu não vou desistir e me conformar de ficar aqui parado pelo meu pecado, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Mas eu espero uma oportunidade, e a oportunidade chegou, e a nossa oportunidade e a porta do nosso milagre é Jesus. É Ele que abre a porta. Cadê a fé da igreja? Uma fé onde você não vê, você crê nas vestes que o Pai, e você não cessa de ir atrás de Jesus e dizer, tem misericórdia de mim, e dizer, minha filha está doente, e dizer, Lázaro morreu, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu cachorro está comendo os brinquedos dos meus filhos, só um minuto. Aleluia. Preste atenção agora em Deuteronômio 9. O que o Senhor, Ele diz para mim e para você. Preste atenção.
9:4. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo. Não faça como Nabucodonosor, falando com as minhas palavras. Olha o império que eu construí. Olha tudo que eu fiz. Irmãos, todas as conquistas dele vinha do alto, vinha de Deus, da permissão de Deus e do amor de Deus pelo seu povo. Preste atenção. Depois que o Senhor, seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não. A palavra de Deus confirma, não. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Então você ora para que o reino de Jesus ele seja estabelecido na sua casa. As pessoas estão com fortalezas mentais, é contrário, estão com espíritos contrários à vontade de Deus, são inimigas de Deus. E aí você ora, e isto está alinhado com a vontade de Deus, de expulsar os inimigos e estabelecer o reino do seu filho. E a partir de você, da sua geração, uma geração santa, uma geração que adora a Deus, ao único Deus, uma geração que preserva a palavra de Deus, que propaga a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Então veja, Deus expulsaria de lá aquelas nações. E aí você entende que expulsaria porque aquelas nações estavam fazendo maldades, eram impiedosas. E veja que quando Deus coloca o seu povo naquelas terras, então você entende porque Deus também expulsa o seu povo de lá. Porque em dado momento eles começam a praticar ações mais. Eles começam, depois de Deus os fazer conquistar a terra e os estabelecer na terra, eles começam a adorar outros deuses, eles começam a roubar, a matar, a sacrificar filho, a fazer coisas horríveis perante os olhos do Senhor. E Deus, Ele é justiça. Ele ama eu e você. Então o que Deus te deu, o que Deus te deu, o que Deus colocou nas tuas mãos, não faça o que os ímpios fazem. Não haja como os ímpios agem. Porque Deus te deu e Ele não quer que eu e você sejamos injustos. Injustos, soberbos, orgulhosos, maus. Mas Ele quer que eu e você perseverem em fazer o bem, mesmo quando nos somos incitados a fazer o mal. Porque algo que eu observo na palavra de Deus é que quando eu e você não peca mais voluntariamente, o diabo ele incita situações para que eu e você venha praticar a maldade, porque ele quer a pureza da nossa alma, ele quer os bens preciosos da nossa alma. Ele quer que eu e você mate, que eu e você roube, que eu e você traia, que eu e você fale mal. Ele quer essas obras. Então você não faz, mas ele te incita com obras físicas, externas, para que eu e você saia da posição, saia da obediência, debaixo da palavra. Não se engane. Tudo que o diabo quer é que eu e você desobedeça as palavras de Deus. Deus quer a obediência e Ele a desobediência. Ele quer a rebelião, Ele quer a revolta, Ele quer a insubordinação. Ele quer que eu e você despreze a palavra de Deus. Então quando nós acordamos, quando nós passamos um dia, passamos uma semana e nós não sentamos para ouvir a Deus, estamos desprezando a sua presença, a sua fala, a sua voz. A única voz que vai nos falar a verdade e não vai nos ensinar a mentira.
Como iremos combater e destruir pensamentos, falsas doutrinas, falsos enganos, se nós não tivermos consciente da palavra de Deus? Veja, Deus já fez algo. E Deus, Ele nos diz o que está na terra que iremos possuir e que Deus vai expulsar. Eu poderia dizer hoje que foi toda as renúncias ou jejum, mas o que eu orava a Deus sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre a minha vida primeiramente, estava alinhado com o coração de Deus. Deus queria expulsar de mim o que era contrário à sua palavra. E Deus queria expulsar do meu ambiente, das pessoas que estão comigo, o que é contrário à sua palavra. E estabelecer o seu reino, a sua vontade, porque Ele nos ama. Mas não venhamos a confundir o amor de Deus com permanecer pecando. Ou seja, não escutando as suas orientações, guiados por nós mesmos. Criamos na nossa mente o que é uma religião. Quem é Deus? Deus é na nossa mente esse Deus assim. É um Deus que permite eu me relacionar, ter vários relacionamentos. É um Deus que me permite estar casada, mas não fazer uma aliança. Então, não, você não está seguindo um Deus e obedecendo a sua voz. Você criou um Deus na sua mente que aceita a vida que é agradável a você. Mas eu te convido a sentar e escutar a palavra e procurar saber se a maneira como você está vivendo agrada a Deus. Porque se tem algo que eu não tenho dúvida é que Deus quer o meu bem. E é por isso que quando as obras más aparecem, eu sei que a obra é mal, mexe com a minha afetividade, mexe com os meus sentimentos, mexe com as minhas emoções, mas não mexe com a estrutura mental que eu tenho, de que Deus, Ele só quer o meu bem. De que Deus, Ele me ama. Muitas vezes sou eu que não me amo. Como assim? Quando eu pratico uma obra mal. Porque eu estou atraindo o mal para mim. Porque é isso que a palavra diz. Que eles estavam fazendo mal. O povo de Deus estava fazendo mal e atraindo o mal para si. Então não era o mal para Deus, era o mal para si mesmo. Então nós estávamos condenados. Nós não tínhamos esperança. E Jesus, por um momento, se anulou. Por um momento, se colocou no meu e no seu lugar. Então, se um dia eu neguei a Cristo com as minhas ações, porque quando a gente entra em contato com a palavra, nós descobrimos qual foi o nosso pecado para que viemos confessar. Se um dia para agradar pessoas, para poder agradar pessoas, para sentar em mesa, eu fui confrontada e neguei a Cristo fazendo o que as pessoas queriam, por afetividade, por emoções ou por sentimentos. Se um dia eu fui ao Egito, conhecer ao Egito, mas clamei a Cristo para me tirar de lá. Então está alinhado com o coração de Deus? Tá, porque Deus atendeu a minha oração. Porque eu disse para Ele que eu não queria aquela vida. Eu não era feliz. Eu tinha perdido dentro de mim a paz. Eu vivia em perturbação. Eu era pobre. Mesmo tendo entregue a vida para Cristo com 13 anos de idade, mesmo tendo me batizado com 15 anos, depois de viver uma grande frustração, fui parar num poço e quem me tirou do poço foi Jesus Cristo, mesmo não querendo viver. Então hoje, com essa saúde que eu desfruto, que veio da palavra, foi no dia a dia. Eu me lembro que quando eu trabalhava e eu queria muito entender mais sobre conhecer a Deus, mas eu trabalhava um emprego de segunda a sábado, feriado, eu só tinha o domingo. O que eu fiz então? Ali eu estava mostrando que Deus era importante, que eu queria agradá-lo, que eu queria obedecê-lo. Eu passava madrugadas acordada
com Deus, ouvindo sua palavra, ouvindo meus irmãos que o Espírito Santo me indicou, lendo livros que me explicavam o que era santificação, a gradual, porque eu queria da noite pro dia ser a pessoa mais perfeita, para agradar a Deus, não era para as pessoas. É porque eu queria esse lugar, eu sempre desejei esse lugar. Então talvez seu maior desejo hoje seja enriquecer. Talvez o seu maior desejo hoje seja casar. Talvez o seu maior desejo hoje seja atender às suas necessidades, carinho, amor, atenção. E a palavra de Deus nos mostra que Deus diz assim, ó. Veja que coisa. Veja o que Deus diz assim. No verso 15 de Deuteronômio capítulo 8. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Veja que caminho. Veja que caminho. Ó, lá no capítulo 8 ainda, mas o verso 2, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como assim, Lia? Então eu tinha essa justificativa. Eu não me conhecia, eu agi pela minha carne, pelo medo, pelas emoções, pela afetividade, busquei o que eu não tinha. Mas quando Deus me arrancou dali, Ele me levou por esse caminho. E nesse caminho eu passei fome. Eu não tive atenção, eu não tive carinho, eu não tive amor, eu tive desprezo, eu tive rejeição, eu não tinha as minhas necessidades atendidas. E ali eu estava sendo provada e eu não sabia. Mas ali era uma oportunidade de eu não agir mais baseada em uma necessidade, em perseverar, em confiar, em me voltar para Deus, porque todas as provas me fez voltar para Ele. Eu disse, isso aqui era um Deus, isso aqui Deus destruiu. Então eu me voltava para Ele, dizia, só Tu mereces ser adorado. Então eu busquei, então o deserto fez eu voltar o meu coração para Deus e permanecer com a palavra, confiando na palavra, sem ter o que de verdade é uma necessidade. É a tentação que Jesus está sofrendo. Então transforme essas pedras em pães, mude a sua realidade, faça alguma coisa. Você é linda, você é muito bonita, é inteligente, é uma menina honesta. Você vai arrumar outro facilmente. Mas essa era a vontade de Deus? Era que eu reproduzisse o que minha família reproduziu, desistir da família, desistir dos seres humanos, colocar as suas prioridades em primeiro lugar. Eu vou lá me anular, eu vou lá ser infeliz, porque essa é a mentira do diabo. Mas o que Deus te falou? O que gerou de fé? Se Deus fez família, se Deus criou relacionamento, se a igreja é de Cristo, e se o seu reino é de paz, se há confusão, o que tem que sair é a confusão, não as pessoas. O que tem que sair é a prostituição, o que tem que sair é o adultério, o que tem que sair é a imoralidade, o que tem que sair é o roubo, é os espíritos contrários ao Espírito de Deus que é santo, ao Espírito de Deus que é a verdade e não a mentira, ao Espírito de Deus que é paz, que é amor, que é bondade e que é misericórdia. Então eu me lembro de orações que o Espírito Santo trouxe para mim. Eu não pedi a morte. Eu olhei para mim. Eu disse, Tu fez na minha vida.
Não há nada que tu não possas fazer. Eu me lembro do que o diabo queria que eu fosse. E eu descobri na tua palavra que eu não sou. E hoje eu me entristeço porque a maior dor da minha vida sempre foi querer ser fiel a Deus. E em alguns momentos eu não fui. Eu não tinha estrutura na palavra. Porque hoje é diferente. Porque hoje eu sofro muito mais rejeição, muito mais abandono, muito mais críticas, muito mais do que aquela época. Porque hoje a minha mente está alicerçada no caráter de Deus. Em quem Ele é e que Ele pode fazer uma intervenção. Mas se Ele não quiser, Ele é a pessoa que eu mais amo. Então eu quero entrar no céu. Então no caminho do deserto, eu tive que ficar. Ficar sem amor, ficar sem carinho, ficar sem ser olhada, ficar com desprezo, ficar com rejeição. Ficar sem aquilo que eu não tinha. Mas não desobedecer a palavra de Deus para ter uma dopamina. Então eu não posso dizer para você que tudo que Jesus fez na minha família é por causa da minha retidão, dos meus jejuns, que eu coloquei Deus na parede e faz por mim, por causa do filho. Porque o que o diabo quer? Ele quer a alma, ele quer a pessoa. E ele não quer só, ele vai entrar por aquele caminho. De repente é seu filho, sua família. E aí traz perturbação, não traz paz. E aquela bagunça. Ele vai trazer por um caminho. Então você vai orar. Para que Jesus, o único que pode, com a autoridade, com a posição e com o nome. Então tudo que hoje rouba a tua saúde, você não consegue desfrutar da plenitude, da presença de Deus. Porque existe muita coisa contrária no meio. Pessoas que estão na resistência em obedecer a palavra. E que está impedindo o quê? A igreja de crescer, a igreja de prosperar. Deus manifestar aí o seu poder, a sua presença. Porque o pecado está no meio. Então o pecado, ele tem como ser destruído, tirado do meio. Foi a ministração do vídeo anterior. Jesus tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado da igreja. Jesus tira o pecado do meio da sua família. Jesus tira o pecado da sua vida, como tirou da mulher de Samaria. Jesus tira o pecado do adultério. Não há nada que ele não possa fazer, mas o problema é ter fé olhando para os inimigos. O problema é ter fé olhando e sabendo quem está na terra. Isso nos fere. Enquanto o cenário não muda, estamos a ser feridos, estamos a chorar. Mas o que você planta quando está chorando? Você plantou perdão? Plantou bondade? Orou por misericórdia? Pediu para Deus mudar? Se tu quiseres, Pai, tu pode mudar. Porque para ti nada é impossível. E hoje o discípulo, ele abandonou o pecado. Vai mudar. As nações verão a tua santidade. E o teu nome será glorificado. Porque dirão, foi Deus que fez. Não foi eu. Não foi você. Se tem uma coisa que eu e você não tem acesso, é a subjetividade da mente das pessoas. Então na sua casa, para haver paz e união, essas pessoas têm que andar na mente da palavra de Deus, em união, com um só pensamento, dirigido apenas por um único Espírito, que é o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade. Então eu estou sendo guiada pelo Espírito da verdade. Aí vamos dizer que o outro está sendo guiado pelo Espírito das trevas. Por isso que há divisão no meio. Por isso que não há união. E o Satanás precisa ser expulso no nome de Jesus. Entende? E aí você olha, porque a palavra de Deus diz, veja, lá no Deuteronômio 7, fala assim, capítulo 1, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Então você está com esse pensamento. Verso 17. Talvez vocês digam a si mesmos,
Essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? É Deus que expulsa Satanás. No nome de Jesus, ele sai. Tu acha mesmo que Jesus, ele não quer a saúde mental sua, dos seus filhos e emocionais? Você acha mesmo que ele quer dentro da sua casa bebedice, prostituição, violência psicológica, física? Você acha mesmo que Jesus quer isso? E outra coisa, se o espírito da morte está te perseguindo, seja dirigido pela palavra de Deus. Jesus, ainda bebê, foi escondido. Se esconda no esconderijo que o Altíssimo, ele vai te indicar. Saulo perseguia a igreja estava se escondendo. Então esse orgulho gospel, Deus está comigo, eu vou enfrentar, nada vai acontecer comigo. Isso pode ser o seu pensamento. O que Deus está falando? O que Deus te dirigiu? Se ele pede para você sair do ambiente, para sair da casa que você mora, para ir para o esconderijo que ele vai te esconder, até que ele faça uma intervenção na vida do perseguidor que está com o espírito da morte, querendo te matar. Seja motivado pelo ciúme, seja motivado pela raiva, eu não sei. Relacionamento com Deus é algo urgente na nossa vida. Sermos dirigidos pelas palavras de Deus é algo urgente. Abriremos mão de tempo, até de estudar. Mas enquanto nós não tivermos uma estrutura na palavra, não saiamos desse lugar. Porque tudo que nós precisamos é uma estrutura edificada e construída na palavra. Será que quando Jesus vir encontrará fé na igreja? Porque a maldade está aí. E o amor esfria. Como você vai amar alguém que trai? Alguém que está roubando você? E aí, amor, é uma decisão de fazer o bem. É uma decisão de perdoar. É uma decisão de exercer misericórdia e bondade. Quando você lembra e reconhece, ele poderia ter me matado. Eu poderia estar em uma prisão, mas eu não estou. Eu tive a chance que Jesus me deu. Então, grande é quando a gente, irmão, perdoa. E não é fácil para a carne. Mas quando você libera, quando você se submete à palavra, irmãos, é muito bom. E você vai colher aquilo que você está a plantar. Os meus filhos, né? As férias chegou aí. Mas o Senhor quer que eu grave assim mesmo. Então veja só, para encerrarmos. Não tenha medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte, com que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. O Senhor fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Aleluia. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Então, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. É Deus grande e temível. Eu vivi uma situação em que
Muito estava afligindo a minha mente, porque aflige a nossa mente, tá? Mexe, enquanto não há a mudança, vai mexer conosco. Na nossa estrutura, né? Mental, emocional. Não vamos entrar em desespero, não vamos ficar apavorados. Mas mexe com você. Você fica triste quando sabe da maldade, quando vê as obras, aquilo que é diante dos seus olhos. Mas aí a importância de nós lembrarmos de quem Deus é, de quem está conosco. Igreja de Jesus Cristo, se nós temos esse desejo, que o Espírito de Deus gera em nós, que a carne não vai ter esse desejo, de nos santificarmos, nos separarmos, de Deus ele ser presente e manifestar poderosamente o seu poder, milagres e maravilhas, e haver conversão, e haver salvação, e haver libertação dessas mentes que estão escravas, sem entendimento. Então isso está alinhado com o coração de Deus, sendo que nós olhamos para as obras e às vezes ficamos apavorados. Meu Deus, não tem como mudar. Tem, porque a mão poderosa de Deus continua a agir. Deus, ele permanece o mesmo, e o plano também, o plano de salvar, de libertar, de curar, de trazer mudanças. Então não fique conformado com o seu estado hoje, e vai avançar, e os inimigos vão sair da terra. Todo pensamento contrário, toda fortaleza mental que é contrária e que não é vida, é morte, que você tem acesso, os seus filhos têm acesso, no nome de Jesus será destruído. Traga esperança para sua mente. E a esperança, a porta a qual devemos bater é Jesus. Não é bater nele, bater para se abrir. Peça, busquem e batam. O que você está pedindo está alinhado? Deus odeia o divórcio. Deus criou a família. Mas Lília, não tem mais. A sua afetividade, emoções e sentimentos não tem mais. Mas você vai ter que confiar na palavra de que Deus pode trazer o vinho novo, de que Deus ama a família. E você se coloca neste lugar de escuta e obediência às estratégias de Deus. Então Josué avançou orientado pela voz de Deus. Abraão foi orientado pela voz de Deus. Moisés, os discípulos, Jesus Cristo fazia o que o Pai mandava e era confuso para os humanos. Deus não precisa explicar o plano. E aí você vai conversar com alguém que não é espiritual, que não entende a palavra que Deus te liberou, que é incrédulo. Então você dá ouvido à voz de Satanás, que vai querer usar o cenário para fazer eu e você desistir de acessar Canaã, de acessar a promessa. Porque ele vai fazer você olhar para si. Mas nós aprendemos com a palavra que devemos olhar para Deus, porque é Deus que disse: eu vou expulsar. Porque o que há na terra é iniquidade, o que há na terra é maldade. Então é do agrado de Deus expulsar da terra, nos diz o Senhor. Eu quero orar por você, que me diz agora o Espírito Santo. Eu peço que ele me conduza nesta oração, porque todas as intervenções que eu vivi na minha vida foi conversando com Deus. Muitas vezes eu não conseguia nem me ajoelhar, era deitada no chão, deitada na cama, sem força, mas expressando o desejo. Então, não é assim: oh Deus, muda o meu marido. Não, Deus, estabelece o teu reino na minha casa. O reino de Jesus, o reino da paz. Que possamos te adorar, viver em santidade, crescer como família, na obediência à tua palavra. Então, alinhado com o coração de Deus. Mas eu já orei só: Senhor, muda o meu marido, muda o meu marido, muda o meu marido, muda os meus filhos. Muda. Sim, qual o propósito dessa mudança? Porque Deus tem que te entregar um filho, você que é estéril, você que não gera. Para a glória de Deus, para dedicar para Deus, para se estabelecer o reino de Cristo.
Entende? Por que Deus tem que te fazer prosperar financeiramente se hoje o pouco que você tem você não compartilha? Você não é alguém doador. Então você quer ser abençoado, mas não se coloca de bênção na vida de ninguém. Ninguém tem o favor que passa de Deus pela sua vida. E eu aprendi isso com o Espírito Santo. Ele me levou a fazer coisas recentemente, meu Deus do céu. Ele me traz uma coisa agora, meu Deus. Eu comprei 2 saias maravilhosas. E assim, eu passei muito tempo sem poder comprar roupa, né? Se você ouve a Restauração da Alma, que eu doei todas as roupas. E eu fiquei esperando o carro chegar na frente da minha casa e esse carro ainda não chegou. E quando eu recebi um dinheirinho, eu comprei umas roupinhas pra mim, uma roupinha boa, sabe? Eu não sou de marca, mas assim, eu gosto de me vestir com a roupa e me sentir bem. Então, geralmente, então eu comprei assim, de uma loja boa, que tinha ali umas saias maravilhosas que eu gostei. Então, pronto. Recentemente, o Senhor me pediu pra eu dar as únicas 2 saias boas que eu tinha, que eu comprei com esse dinheirinho que saiu faz um tempo já. E outras coisas que Ele me pediu pra doar. Eu não tinha. Eu tinha. E fiquei sem ter e dei pra alguém. Foi Ele que me levou a isso. Ali, quer se orgulhar? Não, porque eu não quero recompensa de homens. Mas Ele me levou. E teve uma situação mesmo, uma vez minha. Eu queria muito uma Bíblia. E quando eu consegui o dinheiro que eu comprei, que a Bíblia chegou, Ele disse, dê a fulano e tal. Hã? Sério, pai? Sério? Eu fui lá e é muito prazeroso quando você doa e você vê o semblante da pessoa, a pessoa vê que foi lembrado e foi lembrada. Não é? Isso é muito bom. Isso é testemunho pra você. Porque às vezes você quer só receber, mas você não dá nada pra ninguém. Nada seu pra ninguém. Você não coloca às vezes o outro em primeiro lugar e demonstra aí o amor de Deus. Porque Deus fez isso por mim e por você. Quando eu comecei a entender o amor que dá o melhor. Eu fui pedir umas roupas aos meus filhos. Eu disse, olha, vamos doar, porque a escola, né? Enfim. Aí eu disse, pegue uma roupa. Agora pegue a melhor que tem no guarda-roupa. E uma que você goste pra você doar. Porque você acha que Deus gostou do que Jesus passou. Mas se Ele não abrisse mão, nós não estaríamos vivos. Estaríamos condenados eternamente. Então o sacrifício que você faz hoje, alinhado com a vontade de Deus, porque você tem de Deus uma palavra, Ele te liberou, vem andar sobre as águas. Então confirma, mas no meio do processo, seremos incitados a sair do processo. Por causa da frustração, porque nós já tentamos e não deu certo. Mas devemos perseverar, como Deus tem perseverado, com paciência, para que eu e você cheguem ao arrependimento, abandone os maus caminhos, cheguemos ao conhecimento da verdade. Então, quando eu entendi isso, por mais que doesse as obras, eu orava justamente alicerçada a intenção do coração de Deus, que Deus quer que esse ser humano chegue ao conhecimento da verdade. E que esse ser humano age dessa maneira porque não conhece a verdade. Eu lembrei de quando eu agi quando não conhecia a verdade. De como eu já fui emocional, de como eu já fui de agradar pessoas. Então, na última oração agora, que o Espírito, eu estava sofrendo muito na mente com a situação. E ali eu não falei nada, né? Eu não sabia orar sobre a situação, mas aí o Espírito Santo me levou a orar, a oração alinhada com o coração de Deus. Eu tenho que dar a glória pra Ele. Porque a carne, sabe o que a carne quer? Ai, Senhor, mata logo. Tô brincando, eu não desejei isso, né? Porque é como se eu dissesse assim, Deus, mata, leva, não aguento mais. É como se eu dissesse pra Deus, me mata. Como assim, Lilian? Se você pede pra Deus não ter mais paciência com alguém, por que Deus tem que ter paciência comigo e com você? Você tá entendendo? Cuidado com as orações. Porque nós não somos os perfeitinhos hoje, porque somos esses perfeitinhos. É uma obra do Espírito Santo.
todos estão tendo, irmão. Hoje eu entendo isso na palavra. Não pense que alguém que está traindo, está roubando, não está tendo tempo de se arrepender. Quando morre, irmão, é que não tem mais tempo. Então existem pessoas que estão perseverando no pecado, perseverando no erro, mas já viu, mesmo sem ler a Bíblia, que esse caminho é mau. Mas estão escolhendo continuar aí, sabe que Jesus é a salvação, mas não se colocam nesse lugar de transformação, de renovação e de nova vida. Porque decidem continuar na prática da maldade. Mas se eu olho para Deus, mata, Senhor, leva, Senhor. Ou seja, Deus não tem mais paciência, Deus. Não tem mais misericórdia. Agora tenha certeza com essa oração que você é a pessoa perfeita, que não precisa de paciência, não precisa de misericórdia. Eu falei isso hoje com meus filhos, como eu estava falando, e o senhor me lembrou agora. O meu filho quebrou algo da minha filha e ela começou, pá. Aí a gente parou e disse, como você quer que eu haja com ele? Porque do mesmo jeito que você me disser que eu haja com ele, eu vou agir com você. Aí eu ensinei para ela a importância do perdão, a importância da misericórdia. Chamei a atenção do irmão que quebrou algo que ela gosta. Porque, irmãos, o que mais me constrange é o amor de Deus. E o que é verdadeiramente acontece, o que a palavra que está em Ezequiel, que eles iriam se corroer, né, por conta das maldades. Então, quando nós olhamos para os nossos caminhos, quando não tínhamos entendimento, e vemos hoje a santidade de Deus, isso nos machuca. Porque nós não queremos fazer isso para com Ele. Nós não queremos cair em sofisma e engano, e assim desobedecer a Ele. E essa deve ser a nossa oração, para que Ele nos dê livramento, entendimento na nossa mente. Porque quando há soberba, irmão, a gente acredita que não podemos mais errar. Estamos à beira de um precipício. Porque eu só posso ver o que está aqui. E o diabo, ele é astuto. Ele não vai te mostrar o chifre. Ele não vai te mostrar o rabo. Que eu não sei nem se tem, né? Chifre, rabo, essas coisas que é de desenho, né? E nem sei se tem. Ele vai te mostrar uma verdade, mas que é mentira. E que quer um princípio. Ele quer a palavra, a desobediência. Essa é a legalidade. Mas eu quero amar a Deus. Eu desejo amá-lo. Eu desejo que Ele se manifeste na minha vida e na tua vida. Que Ele se faça conhecido e passe por nós. De que Ele, já que áreas das nossas vidas foram roubadas, tempo e coisas preciosas um dia, hoje não mais, mas um dia foi. Então que agora Ele nos use para saquear o inferno no nome de Jesus. E que vidas possam ser salvas, libertas, isso é propósito. O poder de Deus operando e passando por mim e por você para alcançar o propósito pela qual Jesus pagou um alto preço, que é salvar. Agora lembre-se, não esqueça, e eu também, a maldade ela é real. Mas nós conhecemos aquele que destrói o espírito da maldade, que destrói o espírito das trevas, que destrói as obras do diabo. Quais obras ele levantou contra a igreja? Contra o povo de Deus que nos afronta. Deus passou uma vida me salvando. Como hoje eu vou dizer que a ciência me salvou? Se a ciência pela misericórdia, Deus está deixando conhecer alguma coisa do corpo humano pela observação. Eu não estaria aqui se fosse pela ciência. Eu estou aqui por causa da presença. Porque até quando eu era ignorante, pobre, miserável, Ele criou situações que me manteve viva, até que em mim tivesse a estrutura que tem hoje. Eu estou onde estou hoje por causa dEle, porque Ele perseverou, Ele insistiu. E eu me coloquei em um lugar de ensino, de aprendizagem, de abandono, de renúncias, que Ele foi dizendo isso não, isso não, isso não, e eu só vou entendendo que é não e não e não, porque eu quero o céu. Mesmo que às vezes o não machuque, o não era o que eu queria. Se você já ouve, sabe que eu gostava muito de tomar vinho.
Eu aprendi a tomar vinho por influência de pessoas já adultas. E foi uma das minhas renúncias. Tendo a consciência de que o espírito da bebedeira, que a bebida trazia prostituição e tantas coisas para minha família, para a família do meu marido, para o meu marido e tantas coisas. Então, a partir daquele momento, eu disse não. Na minha casa, não. Na minha casa não entra bebida. Não que eu não gostasse. Então, veja, Deus foi me fazendo fazer renúncias com um propósito. Para que os meus filhos não me vissem na prática daquele ato e continuassem reproduzindo na minha geração. Hoje, o meu marido, ele não bebe. Ele bebe cerveja sem álcool, 2 ou 3, muito pouco. Mas a sua família ainda tem esse hábito da bebida, né? Mas eu já cancelei em mim. E ele já não está no como ele estava antes. Mas veja, eu entendi o propósito de deixar a bebida. Era não fazer com que meus filhos vissem. Então, o que eles veem hoje, eles estão aprendendo. O que eu vi no meu lar, eu estava aprendendo. Tanto do meu pai como da minha mãe. Então, seja um exemplo para os seus filhos, para as próximas gerações. Que seja um ensinamento saudável, um ambiente saudável. Porque Deus deu um ambiente a Adão e Eva saudável. Se seu ambiente não é saudável, tem a pastora Ilma Cunha que fala muito sobre família. Se seu ambiente não é saudável, clame a Jesus para que Ele traga saúde para esse ambiente. Para a casa da sua filha e do seu filho. Para a casa do seu marido. Que seu marido possa voltar para dentro do lar. Porque hoje, me diz o Espírito Santo, está nos túmulos. Vive nesse lugar, no lugar de morte. Não é fácil. É difícil a frustração que vivemos nas desconstruções da mente. Quando Deus, Ele nos mostra a verdade. Eu me lembro uma vez que não foi fofoca, tá? Deus começou a me falar das obras do meu marido. Eu saí correndo da presença de Deus quando Ele começou, usando a palavra, o que Ele estava fazendo e aonde Ele estava indo. Eu não consegui ouvir, porque aquilo foi terrível para mim. Depois, em um outro momento, eu ouvi a verdade. Foi o próprio Deus que falou. Eu comecei a ter experiências que eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Deus mostrar rostos de pessoas e pensamentos de pessoas ao meu respeito. Então você vai vir. Então eu dizia não, eu não dizia não. E pessoas que estavam com o espírito contrário estavam escondidas. Mas quando eu disse não, o que havia no interno foi revelado. A verdade foi revelada. E é o próximo vídeo, ouça comigo, do Restauração da Alma. Aonde... vou dar spoiler não. Então vamos orar. Porque aqui não tem ninguém melhor do que você. Eu estou no mesmo lugar que você. No lugar onde eu quero entrar no céu. E no lugar onde eu quero viver o que eu não fui ensinada. Não nasci nesse lugar. Mas eu sei que é possível. Se assim Deus me ajudar. Se assim Deus quiser. Se assim Deus me levar. Porque eu sei que não é uma obra minha. Não somos fortes contra o espírito das trevas. Mas é Jesus que é forte. É a presença de Deus que é forte. Não vamos esquecer disso. Sem a presença de Deus, somos apenas humanos. Pó, cinza, túmulo, nada a mais. Então o mais importante é a presença. Por isso que hoje, não é? A importância de obedecer aos princípios de Deus. Então você viu, em um momento eu cedi à carne. Mas chegou o momento do deserto, da fome e da necessidade, para que eu não reproduzisse mais essas obras. E então assim, nem só de pão viverá o homem, mas então eu vivi da palavra, confiando na palavra, esperando na palavra, que era o que era para eu ter feito na adolescência. Entende? Não estava pronta para um casamento. Mas aí eu fui buscar. E eu vejo que com Deus devemos esperar, irmão, mesmo que leve tempo. Porque o que Ele vai trazer é bom. O que o diabo vai trazer
é o inimigo para a terra numa aliança, como enganou Josué, fingindo ser algo que não eram, mas que com o tempo descobriram. Aquilo que Deus dá é bom. Aquilo que Deus dá está pronto e é bom. O que o diabo dá é dor e sofrimento. Ele que traz até você, para você comer, para você acreditar. Então agora eu tô aprendendo, eu fico esperando. Porque no fundo, por mais que as obras doam, nós também estamos tendo de Deus paciência, bondade e misericórdia. Se lembrarmos disso, então faremos diferente uns com os outros. Daremos uns aos outros coisas diferentes. Então o vídeo ficou longo, né? Mas é a palavra de Deus que aquieta a nossa alma, que estrutura a nossa mente na rocha, naquilo que é firme e naquilo que não é abalável. A palavra de Deus, ela é firme. A palavra de Deus, ela é firme. Então, sim, uma oração, né? Pai, nós oramos em nome de Jesus, Pai. Agradecendo nessa oração pela tua bondade, pela tua misericórdia, agradecendo pela tua presença, agradecendo pelo sacrifício de Jesus, porque todas as coisas hoje que a nós é possível é por causa da presença dele, é por causa do sacrificar dele, é por causa da renúncia dele. Pai, nós queremos aprender com o nosso irmão a não desistirmos, a perseverarmos em esperar em Ti, em obedecermos a Tua palavra. Esse é o crescimento, Pai, que nós desejamos. É de verdade sermos um povo, Pai, que antigamente fez aquilo que era mal aos Teus olhos, mas o que nós queremos hoje, na nossa geração e nas próximas gerações, é ser um povo que agrada a você, porque você só quer o nosso bem, você não quer o nosso mal. Mas quem somos nós? Não somos nada sem Ti e precisamos da Tua ajuda para essa obra, para o desenvolvimento dessa obra, para nos santificarmos, nos separarmos e para que Tu se manifeste em nosso meio. Para que a igreja de Cristo seja o lugar. Hoje nós pensamos, né? Vou curar, vou procurar um especialista. Não, mas para que a tua igreja seja o lugar onde as pessoas vão e sabem. Eu vou ser curada. Eu vou receber uma nova vida. Eu vou ser liberta. Eu vou ser tratada. Porque onde há, Pai, onde podemos substituir o lugar de tratamento se não for na tua casa? Quem pode curar as nossas feridas, nossas dores e nos tirar da paralisação das nossas escolhas se não for a tua palavra, se não for o direcionamento de Jesus e a mão que Jesus nos dá para seguirmos em frente? Só Ele pode nos tirar do poço, só Ele pode abrir a nossa visão, só Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele, Pai, só Ele, Pai. Então que a tua igreja possa levantar e destruir todos os altares contrários que foram levantados para ser procurado saúde, para ser procurado cura, para ser procurado provisão, para ser procurado salvação, libertação, e que haja apenas um altar, o altar que tu mesmo, Pai, estabeleceu e que deu a ele todas as coisas, o altar de Jesus Cristo. A igreja fala de Jesus Cristo, a igreja fala a palavra de Deus, a igreja anuncia a palavra de Deus, a igreja fortalece a mente com a palavra de Deus, a igreja traz aprendizagem para a mente das pessoas na palavra de Deus. É estudo diário, é estudo diário, é estudo diário, é estudo diário, é conhecermos as tuas palavras, é meditarmos nas tuas palavras, nos diz o Senhor. Tu és Deus santo, Tu és Deus temível. Tu és um Deus que nos ama muito, mas Tu és santo. Estamos agora prostrados na Tua presença e clamamos pelo sangue do Teu Filho, pelo nome do Teu Filho, para que realize essa obra em nós. Nós não queremos perder a salvação e não queremos não ser conhecido dele quando chegarmos na sua presença. Queremos, Pai,
não como aquele jovem, reter os bens, mas queremos ajudar os necessitados e juntar riquezas no céu. Queremos ser um orgulho aos teus olhos e ser amados, e que tu possa sorrir ao olhar por nós diante de tanta maldade que Satanás tem trazido para esse mundo, na vida de pessoas. Então levanta hoje, em nome de Jesus, Pai, a tua igreja com propósito e lutando contra as obras das trevas no nome de Jesus, buscando por salvação, por libertação das mentes, dos cativeiros que estão debaixo de opressão, de muitos trabalhos, que estão debaixo de injustiça. Nós clamamos como igreja no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Temos fé no nome do teu Filho e de tudo que entregaste para Ele. Nós clamamos, Jesus, porque é uma obra que não pode ser realizada com a nossa humanidade, mas tudo é possível para Ti, desde a fundação do mundo. Que o diabo, ele quer destruir a obra do Pai, a obra do Pai com a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, a santidade, a pureza, a obediência. Por isso que como igreja te pedimos livramento, e o que nós queremos em nosso meio é a manifestação da Tua presença, é a manifestação do Teu poder, é a manifestação de santidade, pureza, virgindade, honestidade, fidelidade, Jesus. Nós queremos os sinais e maravilhas que só podem vir da mão poderosa de Deus, destruindo os inimigos, destruindo os altares, destruindo a soberba e o orgulho de Faraó, tirando a opressão de Faraó de sobre o povo que é teu, e com alto preço Tu pagou na cruz por essa liberdade. Eu não te peço pelas minhas obras, ó Pai, mas por sacrifício do Teu Filho, do Teu amado, do herdeiro do trono, que não merecia aqueles chicotes, que não merecia aquele castigo. Nós te pedimos por amor a Ele, para que a obra que Tu entregou na mão dele possa prosperar ainda mais. Que haja salvação, quebrantamento no coração das pessoas, que elas vão à Tua casa quebradas e com corações, meu Pai, quebrantados, querendo Jesus Cristo e flexíveis para ensinamento, para receber a nova vida. Nós clamamos no nome de Jesus para que as obras do Satanás, a obra do diabo, seja destruída na mente das pessoas, toda fortaleza, todo engano, toda mentira, tudo aquilo que é contrário, e que esses corações possam ser quebrados e que recebam a Jesus Cristo e que conheçam a verdade e glorifiquem ao Teu nome e exaltem ao Teu nome e vivam para o Teu nome. Assim nos diz o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu não estaria aqui se não fosse a Tua bondade e a Tua misericórdia. E é por isso que eu desejo que não esteja somente em mim, mas que alcance a vida de muitas outras pessoas. Que alcance a vida da minha família, a vida dos familiares da minha família, as gerações que assim virão. Que alcance o Brasil, que alcance as nações, que alcance o mundo. Cumpra-se a Tua palavra que diz que Jesus Cristo tira o pecado do mundo. Que cumpra-se a Tua palavra que diz que Jesus veio para nos dar a vida eterna, e nós queremos a vida eterna. Por favor, nos ajuda por amor ao Teu Filho, porque somos teimosos e rebeldes e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas nós clamamos em nome de Jesus pela Tua intervenção, e para que a Tua vontade seja estabelecida dentro da nossa vida, da nossa casa, dentro da igreja, da comunhão com os irmãos. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Perdoa aí parar o vídeo, os barulhos, é porque os meninos estão em casa
Mas, glória a Deus, que ele me vem aqui pregando a palavra de Deus, né? Que ele me vem aqui falando em nome do Senhor. Ele sabe o quanto eu amo a Deus. E como eu creio em cada palavra que quando eu abro, eu leio e eu sei, é a boca de Deus falando. Amém? Que o Senhor te abençoe.